Olá, estamos de volta na sequência sobre o livro de Levíticos e a análise de hoje nós vamos falar sobre os 5 sacrifícios, né, de Levíticos e como isso aponta para Cristo e o que isso significa para nós hoje na questão da adoração. Como é que Hebreus está revelando Cristo como cumprimento lá do livro de Levíticos. Tá muito interessante a análise de hoje e eu espero que você continue sendo abençoado por esta série deste livro que deve ser estudado, analisado com um olhar diferenciado. Que Deus abençoe a sua vida e que a sua vida possa ser o sacrifício vivo que Deus quer receber. Como aquela canção bem antiga, gente, que eu já costumava ouvir antigamente, que o nosso corpo é um holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar para queimar a noite inteira até o dia clarear. Nós somos o sacrifício que Deus quer receber. Então, que você possa ser abençoado por essa análise de hoje. Bora pro vídeo? E não deixa de curtir esse vídeo, tá bom? Se ele for de grande valia para sua vida. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta. Bom, nas nossas últimas análises, a gente conversou sobre o que significa estar na presença de Deus e também sobre o perigo do fogo estranho, lembra? Hoje a gente vai mais fundo ainda, bem no coração de Levítico, para desvendar os segredos do altar. Agora, eu sei, quando se fala em Levítico, muita gente já pensa, nossa, que livro complicado, cheio de regras antigas que não tem nada a ver com a gente hoje. Mas, e se eu disser que esse livro é, na verdade, uma espécie de mapa que nos leva direto para entender a cruz de Cristo de um jeito que a gente nunca imaginou? Pensa comigo, o sistema de sacrifícios não era só um conjunto de regras para cumprir. Era como se fosse uma grande aula prática. Deus estava usando uma linguagem muito visual, quase um teatro, para ensinar a Israel lições super importantes sobre a seriedade do pecado, sobre a beleza da graça e sobre o caminho para a redenção. E essa ideia de cumprir, dita pelo próprio Jesus, é a chave para tudo. Imagina a sombra de uma pessoa na parede. Você vê o contorno, tem uma ideia da forma, mas não é a pessoa de verdade, certo? Cada ritual em Levítico era exatamente isso. Uma sombra que apontava para uma realidade muito maior, uma realidade que chegaria com Jesus. Ok, então vamos decifrar essa linguagem. Levítico apresenta 5 tipos principais de sacrifícios. E o mais incrível é que cada um deles tem um sabor diferente, um significado único. Cada um conta um pedaço da história. Vamos dar uma olhada. Olha só que espetacular essa tabela. Ela é praticamente um resumo da teologia por trás de tudo isso. Cada oferta revela um aspecto diferente do que Cristo viria a fazer. O holocausto, por exemplo, falava de uma entrega total, de se consagrar por inteiro. Já a oferta pela culpa lidava com a necessidade de reparar um dano, de consertar o que a gente quebrou. Juntas, elas pintam um quadro completo da obra de redenção. E no centro de tudo, a gente encontra essa palavra poderosa, expiação. A raiz da palavra no hebraico tem a ver com cobrir, ou seja, os sacrifícios funcionavam como uma cobertura temporária para o pecado. Era uma solução que precisava ser repetida ano após ano, sempre apontando para algo maior, algo definitivo que estava por vir. E para decifrar esse código de vez, a gente dá um pulo lá para o Novo Testamento, para o livro de Hebreus. Pensa em Hebreus como a nossa pedra de roseta bíblica, sabe? É a chave que traduz e conecta toda a linguagem de Levítico com a pessoa de Jesus. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado, a gente tem a sombra, sacrifícios que se repetiam sem parar, dia após dia. Do outro lado, a realidade. Cristo, um único sacrifício, de uma vez por todas, perfeito, completo, final. A diferença é gigantesca. O autor de Hebreus insiste muito nesse ponto. Ele basicamente diz: esqueçam os milhares e milhares de animais. O sacrifício de Cristo foi o único. Foi uma oferta tão completa, tão perfeita, que ela vale para sempre. Um ato fez o que todos os outros juntos só conseguiam anunciar. E aqui tem um detalhe que é simplesmente genial. O texto diz que Jesus assentou-se. Olha, lá no templo não existia a cadeira para o sacerdote. Sabe por quê? Porque o trabalho deles nunca terminava. Era um ciclo sem fim. Cristo, ao se sentar, está declarando de forma definitiva: pronto, acabou. Está consumado. E exatamente na hora da morte dele, acontece uma coisa impressionante no templo. O véu, aquela cortina enorme e grossa que separava as pessoas da presença de Deus, se rasga. E não é um rasgo qualquer.
Ele se rasga de cima para baixo. A mensagem não podia ser mais clara. O caminho está aberto. A barreira caiu. Certo, então a grande pergunta é, se o sistema antigo se cumpriu, o que isso quer dizer para a nossa adoração hoje? A linguagem de sacrifício sumiu? De jeito nenhum. Ela não foi cancelada, ela foi gloriosamente transformada. O princípio do sacrifício agora sai de um altar de pedra e passa a ser a nossa própria vida. Nossos corpos, o que a gente fala, o bem que a gente faz, nossas orações, tudo isso se torna a nossa oferta viva, o nosso culto racional a Deus. E isso nos leva a outra mudança radical. O sacerdócio não pertence mais a uma única tribo, uma única família. Agora, através de Cristo, todo aquele que crê faz parte de um sacerdócio real. Todos nós temos acesso direto, sem intermediários, à presença de Deus. Então, a gente espera que, depois dessa conversa, Levítico ganhe um novo significado. Que ele deixe de ser visto como um livro de regras empoeirado e passe a ser entendido como o que ele realmente é, uma história profética riquíssima que aponta em cada detalhe para Jesus. E a pergunta que fica no ar para a gente refletir é essa. Se a nossa vida é um novo altar, o que a gente está oferecendo hoje? A gente torce para que essa análise desperte uma vontade de ler e conhecer mais desse livro incrível. E se fez sentido para você, compartilhe esse conteúdo no WhatsApp, no Facebook, deixa um comentário aqui embaixo, a gente quer muito saber o que você achou. Muito obrigada pela companhia. Não esquece de dar uma olhada nos cards com os vídeos anteriores da série. A gente se vê na próxima análise aqui no canal. Até lá!